Bom dia, gente! Está começando o Café Bom Dia e aqui você vai ficar informado sobre o que acontece em Erechim e região. Do meu lado, Natan Breitenbach e também Daniele Marek. Um bom dia. Bom dia, Thay. Bom dia, Dani. Bom dia ao pessoal de casa que nos acompanha nesta sexta-feira, hoje, dia 25 de junho. A gente já está ao vivo aqui pela TV Bom Dia. Eu lembro, vocês podem participar aqui do nosso programa, deixando recados, digam pra gente aí da cidade, de onde vocês estão nos acompanhando. Compartilhe também o Café Bom Dia. O pessoal pode comentar a respeito das notícias também, né, Dani? Um bom dia para você. Isso mesmo, Natan. Bom dia, Natan, Thay, pessoal que está nos assistindo. Iniciamos mais um programa nessa sexta-feira, né? Iniciando também o final de semana. E a partir de agora você fica informado com as primeiras informações para o seu dia. Exatamente, agora vamos iniciar falando de segurança pública. Natan, você tem uma informação, né, para passar para nós nesta sexta-feira, já aqui em mãos, né? Sim, suspeito de homicídio em Erechim foi preso lá em Passo Fundo. A gente tem informação do Alan Dias com, claro, as notícias da Polícia Civil. Um homem suspeito de ter participado de um assassinato ocorrido aqui em Erechim em outubro do ano passado foi preso na tarde desta quarta-feira lá em Passo Fundo. Na data do crime, melhor dizendo, 2 indivíduos encapuzados invadiram uma residência no bairro Jabuticabal e executaram Jorge Luiz Estéreas, de 57 anos, com diversos disparos de arma de fogo a queima-roupa. Uma investigação complexa da 2ª Delegacia de Polícia aqui do município, que se estendeu por 7 meses, apontou que os autores do homicídio eram 2 ex-presidiários residentes em Passo Fundo. Um dos suspeitos acabou morrendo em confronto com a Brigada Militar e no último mês de maio, naquela cidade, e o outro foi preso nesta tarde com o auxílio, então, de policiais da 2ª DP lá de Passo Fundo. Tem informação que também está disponível no site do Jornal Bom Dia. Exatamente, e agora vamos falar de saúde, Dani e Natan, porque como nós comentávamos antes, né, chegou aqui no Rio Grande do Sul as vacinas da Janssen, né? Então a informação que a gente tem já está aqui disponível no nosso site e diz o seguinte: o primeiro lote de vacinas do laboratório da Janssen e Johnson & Johnson chegou no Rio Grande do Sul na manhã de ontem. São 91.800 doses que serão distribuídas hoje, nesta sexta-feira. O principal diferencial deste imunizante em relação aos demais já disponíveis é que há necessidade de apenas uma dose para atingir a eficácia de até 85% para casos graves da doença, depois de 28 dias da aplicação. A eficácia global da vacina para casos leves, de acordo com a bula, é de 67% em todos os indivíduos. Tem mais informações aqui também, né, na matéria, e uma informação bem importante, depois até quero que a Dani comente também, é que a previsão com os demais envios previstos para os próximos meses é que o Estado consiga vacinar, então, todas as pessoas acima dos 18 anos com pelo menos uma dose até no dia 20 de setembro. Realmente aí um grande avanço, né? Como nós comentávamos até antes de iniciar, toma uma dose e aí a pessoa já fica imunizada, não precisa fazer a segunda dose, e realmente é uma facilidade que vem para contribuir, né, Dani? Exato, tá. A gente comentava antes de entrar no ar aqui em off sobre a questão da vacina, né, da Janssen, que é uma dose única, então a gente também comentava que talvez nós, a nossa faixa etária, até setembro a gente possa então se vacinar, e acreditamos que seja com essa, né, da Janssen, uma dose só. E essa vacina, ela é extremamente importante e avançada nas questões científicas, porque ela tem então a capacidade de até 85%, 85 a 87%, né, ela consegue então combater o vírus, que já é bastante coisa, né? As outras doses, embora sejam 2, elas chegam a 90 a 95%, mas ainda assim foi uma das vacinas que já estavam sendo pensadas desde o começo da pandemia, né? Estudavam sobre isso, e agora ela começa a ser aplicada aqui no Brasil. Em outros países ela já foi ativa, né? Já teve pessoas que foram imunizadas com ela, sem reações, como algumas pessoas acabaram tendo com algumas vacinas aqui que aconteceram no Brasil, mas ela vem ali para ser mais um passo importante nessa corrida que a gente está tendo relacionada à vacinação. E ontem, Thay, Natan e o pessoal que nos acompanha, o governo do estado, em pronunciamento pelo Eduardo Leite, através das redes sociais,
ele colocou, né, que ele vai estar premiando a cidade que mais vacina até setembro. Que bacana. Um prêmio que vai ser de R$625 mil, se eu não me engano, que ele vai estar sendo, então, distribuído para a cidade que mais tenha, então, vacinados até as datas de 19 de agosto. Um prêmio que vem não somente para incentivar também a população e as cidades aqui do Rio Grande do Sul a fazerem, né, todos os procedimentos de vacinação, mas também, né, trazendo mais um incentivo. Esse valor ele pode ser destinado, cada município, né, quem foi contemplado, pode destinar ele para saúde, educação, saneamento básico, mas ele vem aí com mais um passo, né, mais a competitividade, para que aqui no Rio Grande do Sul as cidades comecem a vacinar mais rápido e estejam aí à frente, né? Erechim, exatamente, como a gente sabe, é a cidade aqui do estado do Rio Grande do Sul que mais está vacinando, né? Assim como o Rio Grande do Sul, que é o estado que mais vacina em todo o Brasil. É verdade. E falando, Dani, dos prêmios, eu achei aqui a informação, e aí eles querem fazer como se fosse uma competição positiva, né? Positiva, exato. Para ver quem mais vacina, para continuar incentivando esses municípios a vacinar. Então, os prêmios, né? Primeiro é em 20 de julho, depois o segundo prêmio em 20 de agosto. Então, para aquelas cidades que têm mais de 100 mil habitantes, o prêmio é de 150 mil. O segundo prêmio é de 100 mil, e aí aquelas cidades que têm entre 50 mil e 99 mil, né, habitantes, o primeiro prêmio de 100 mil, depois o segundo de 75 mil, aquelas cidades que têm mais ou menos, né, 10 mil habitantes e 44,9 mil habitantes dão o primeiro prêmio de 75 mil, segundo de 50 mil. E municípios até 10 mil habitantes, a gente tem aqui primeiro prêmio de 50 mil e o segundo de 25 mil. Realmente, assim, é uma ideia bem diferente, né? É diferente. Até então, nunca, assim, todas as doenças que a gente já passou em alguma campanha, eu pelo menos não tinha ouvido falar, assim, de uma ação nesse sentido de premiar quem mais vacina. E é um prêmio que ele acaba sendo benéfico para toda a população, né? Sim. Além da gente já estar, né, avançando na imunização para combater o Covid-19, ainda a gente pode ganhar aí um prêmio. Então a gente, né, manda um abraço pro prefeito Polis, daí a gente, né, vamos lá, Polis, vamos vacinar aí até a gente conseguir ganhar também esse prêmio aí. A gente também está ansioso para ter a vacina do braço. Um abraço pro pessoal da prefeitura, pro pessoal também que nos assiste, como o Roger, a Karine, né, o Gil lá da Câmara. Um abraço para vocês. A gente está esperando então para a gente conseguir comemorar então a vacinação aqui na cidade e também com o prêmio do estado do Rio Grande do Sul. Com certeza. Exato. Lembrando que o estado gaúcho vai distribuir nesse montante todo, entre os municípios gaúchos, 1,25 milhão para justamente aí premiar e reconhecer essas cidades que não pararam de vacinar, né? Que sempre estão buscando recursos também com a bancada gaúcha. Gente, nesta quarta-feira, o Rio Grande do Sul incluiu todas as gestantes e mulheres que tiveram filhos há 45 dias na vacinação contra a Covid. Então, a gente tem informação que todas essas mulheres que tiveram, então, filhos a menos de 45 dias, maiores de 18 anos, ou com ou sem comorbidades, estão inclusas, então, no Plano Estadual de Vacinação contra a Covid. De acordo com o governo gaúcho, a população estimada do grupo é de 117.541 mulheres. Elas podem ser imunizadas, então, com as vacinas Coronavac e Pfizer. Tá, então, a informação, mais um avanço, mais um grupo sendo incluído aí na prioridade também da vacinação aqui no Rio Grande do Sul, e a gente continua falando de vacina, né, Tony? Isso. Enquanto a gente acompanha aqui, pelo menos no nosso estado, na nossa cidade, temos notícias positivas em relação à vacina. Em outros países, alguns países mais pobres, essas vacinas elas estão escassas, né? A gente acompanha diferentes realidades, tanto aqui no Brasil quanto em outros lugares. De acordo com a Agência Brasil, a OMS está alertando que as vacinas estão escassas naqueles países que são mais pobres, como, por exemplo, a África do Sul, né? Alguns países que recebem as vacinas por meio do esquema de partilha da Organização das Nações Unidas, a COVAX, eles estão sem doses suficientes para continuar os programas de vacinação, né? É o que está alertando a Organização Mundial da Saúde. A COVAX entregou 90 milhões de doses a 131 países, o número que nem sequer está perto da quantidade suficiente para proteger aquelas populações, está alertando o Bruce, né, o conselheiro da OMS. A insuficiência é maior na África
que enfrenta ainda, para ajudar, né, uma nova onda de infecções. O presidente da África do Sul, o Cyril, ele pediu que os países mais ricos deixem de monopolizar as vacinas, né, ele afirma, e lembrou que em todo o continente africano só foram administradas 40 milhões de doses, que seria menos de 2% da população, né? A Ramaphosa anunciou que a OMS está instalando na África do Sul um hub para dar às companhias dos países pobres e em vias de desenvolvimento o conhecimento e as licenças para produzir a vacina da Covid-19 lá no país. Ele chamou a iniciativa de passo histórico na partilha de tecnologias para conseguir salvar as vidas. Realmente são cenários muito diferentes, né, que a gente acompanha. É uma informação aqui para o seu conhecimento, para a gente também debater, né, como essas realidades estão bem diferentes, né? Aqui no Brasil, embora nós estamos com uma situação um pouco também a nível nacional, um atraso em relação à vacinação, né? Mas quando a gente olha também para outros países que não conseguiram vacinar nem 2% da população, é um cenário que também preocupa, né, naquele lado, porque a pandemia ela se espalhou como um todo, né, a nível global, né? Então é necessário que todos os países estejam vacinados para não começar aí uma nova onda em algum país que não está vacinado e isso começar de novo a se espalhar, como a gente já acompanha diferentes ondas em várias partes do mundo. Sem contar, né, Thay, que também em relação à própria pandemia do Covid-19, a gente viu que ao longo desse um ano, né, quase um ano e meio, algumas cepas foram surgindo, né, que são as mutações do próprio Covid-19, como ele foi conhecido lá, o primeiro caso no finalzinho de 2019 para começo de 2020. Então, né, a gente tem essa preocupação também maior porque os vírus, eles são mutáveis, né? Assim como as vacinas são feitas, são, né, produzidas, o vírus também acaba sendo mutável e relacionado a calor, a frio, a clima, a como se comporta em determinados países. Então, fica sempre esse alerta em relação a isso, Sim. né? Vamos falar de região agora. Carlos Gomes, o município, vem desenvolvendo ações e disseminação de informações sobre educação fiscal e o programa Nota Fiscal Gaúcha. Tá? Também o Grupo Municipal de Educação Fiscal vem trabalhando em diversas atividades lá em Carlos Gomes, de modo interdisciplinar com as escolas da rede municipal de ensino e também com toda a população carlosgomense, objetivando conscientizar sobre o impacto da pandemia do novo coronavírus na economia local. Então, esclarecendo sobre essa nova realidade, enfatizando a todos os munícipes o papel fundamental de cada um em apoiar o comércio local, exigindo sempre a nota fiscal, colaborando, estimulando aí, então, a economia. Destaque-se ainda, de acordo com o município, que foram confeccionadas pastas de proteção para o talão de produtor rural, as quais estão sendo distribuídas aos munícipes no ato da retirada dos talões no setor do ICMS. A gente tem um vídeo para mostrar para vocês lá do município dessa ação que está acontecendo. A gente teve um pequeno problema técnico, assim que a gente consertar, a gente mostra para vocês esse vídeo lá de Carlos Gomes. Seguimos com mais notícias por aqui, Tayane. Isso. Agora, olha só, tem uma portaria que ela está restringindo agora a entrada de estrangeiros aqui no nosso país, né? Informação aqui da Agência Brasil, a gente tem que a portaria interministerial que foi publicada no Diário Oficial ontem, ela restringe em caráter temporário e excepcional também a entrada de estrangeiros aqui no país, conforme recomendação feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, né? O objetivo é impedir a entrada de pessoas contaminadas por variantes, né, Dani, como nós comentávamos antes, do novo coronavírus. No final de maio, a Anvisa enviou aos ministérios que assinam a portaria, né, a Casa Civil, Justiça e também Saúde, algumas sugestões de regulamentação de medidas que de contenção de entrada de novas variantes do vírus. Entre as sugestões estava a suspensão de algumas exceções previstas para a entrada de estrangeiros, em especial relativas ao ingresso de trabalhadores marítimos, de embarcações e plataformas oriundos de países onde essas variantes estavam circulando. Pela sugestão da Anvisa, os estrangeiros procedentes desses países, eles ficariam impedidos de ingresso no Brasil, caso não cumprissem determinados
protocolos e também requisitos. E os brasileiros em viagem de retorno desses países, eles precisariam necessariamente cumprir uma quarentena de 14 dias na cidade de desembarque, né? Então a gente vê também uma medida aí sendo colocada em ação, né, em relação também a essa contenção aqui do vírus aqui no nosso país. É importante isso. A gente tinha prometido para o pessoal de casa que iríamos mostrar agora em relação um vídeo, né, em relação aí ao trabalho que vem sendo desenvolvido lá em Carlos Gomes com justamente a conscientização dos munícipes em relação ao pedido da nota fiscal gaúcha. Vamos conferir. Muito bem, vocês podem conferir então ali na tela, né, como está sendo esse procedimento lá em Carlos Gomes, uma iniciativa do Poder Municipal da cidade, né, como o Natan tinha trazido aí para a gente, para vocês conferirem também como as cidades aqui da região vêm desenvolvendo seus trabalhos, né, para favorecer ainda mais os seus munícipes, né. Perfeito. Quero agradecer também já a presença da Ivânia Galina, que nos acompanha lá de Itatiba do Sul. Quem manda bom dia aqui de Erechim, a Terezinha Escalcão. Obrigado pela sua participação. Também bom dia, bom trabalho. O recado da Maria Somenzi. Também a Gláucia da Costa está nos mandando bom dia. O pessoal também está curtindo. A Tieli Sapatilha, obrigado pela sua participação. Iracema Zabotti, a Ana Pagliari. Também Valdecir Simone, a Maria Mulher Paza e também Vanusa, eu acho que é assim, Lúcia Baranoski, obrigado pela sua participação. Você que está chegando agora pode participar aqui do Café Bom Dia. Dani, vamos de mais informação da região de Carlos Gomes, a gente vai para Gaurama agora. Isso mesmo, agora a gente vai falar sobre Gaurama, porque como a gente traz sempre aqui no Café Bom Dia para vocês, um pouco do que os municípios da nossa região vêm fazendo, né, vem produzindo e vem modificando seus espaços voltados ali para um maior conforto para os seus munícipes. Lá em Gaurama, eles estão realizando um projeto de urbanização na cidade, para fazer então com que a cidade fique mais bonita, mais agradável e também que ela tenha uma mobilidade urbana melhor. A gente tem um vídeo para mostrar para vocês agora sobre a cidade de Gaurama, que vai contar então um pouquinho de como está sendo desenvolvido esse projeto lá. Manter a cidade bonita e aconchegante exige um empenho diário da Secretaria de Obras. Os funcionários desta secretaria desempenham este trabalho, onde limpezas e plantios são feitos diariamente, seguindo um cronograma e atendendo o meio urbano como um todo. Este projeto foi criado no município de Gaurama para que o meio urbano acolha e proporcione momentos únicos para os munícipes, além de ser um lindo cartão de visitas para pessoas de outras cidades que por aqui passem. Governo de Gaurama, novos tempos, novas histórias. Muito bem, então vocês conferiram sobre Gaurama nessa questão da urbanização, né? Fazer com que a cidade fique mais bonita e mais agradável, que também é uma ação do próprio poder público da cidade. Um abraço para o pessoal de Gaurama e muito bom também contar com os vídeos de vocês aqui no Café Bom Dia, trazendo mais informações sobre a nossa região e em específico sobre as cidades aqui ao redor de Erechim, né, pessoal? Vamos falar sobre os cuidados nutricionais das abelhas, Taiane do Carmo. Isso, a gente tem uma informação aqui a nível de agricultura, ela está disponível no nosso site, que fala em relação aos cuidados que a gente deve ter em relação assim à perda, né, nos enxames. Agora no inverno, as temperaturas um pouco mais baixas, assim, o trabalho, né, para quem trabalha com a apicultura, né, acaba ficando reduzido porque as abelhas começam a produzir menos. Então a gente tem aqui algumas orientações para quem trabalha nessa área para manter esses cuidados no inverno. Essas dicas elas foram dadas pelo extensionista da Emater, né, que ele é engenheiro, e ele diz o seguinte, né, algumas práticas elas são importantes nesse período para quem trabalha,
área, né? Como, por exemplo, a troca da cera deteriorada, o controle de pragas, como traças e ácaros, a troca da rainha também, né? As recomendações são do extensionista rural da Emater Ascari, engenheiro agrônomo, e também doutor em ecossistemas, agrosistemas. Né? Ele diz o seguinte: outra medida importante para a proteção do frio é a utilização de barreiras físicas, como o uso de ripas, por exemplo, né? Que reduzam a área de livre entrada das abelhas. O apicultor pode ainda colocar uma entre tampa horizontal. Ela tem um furo central e também de 1 polegada. Ela deve ser colocada entre a câmara que cria e também a melgueira, né? Fazendo com que a câmara fique mais aquecida, né? Ele lembra ainda que é fundamental no período que antecede o inverno não retirar todo o mel. Deve-se deixar em torno de 8 quilos de mel por colmeia para as abelhas se alimentarem durante a estação do frio, visando a manutenção dos enxames para a safra com a produção para a renda das famílias. Ele também chama atenção para a importância do monitoramento. E aqui na região, né, segundo o levantamento do escritório de Erechim, existem 844 produtores que são envolvidos com a atividade agrícola. São 11.110 caixas com produção em torno de 18 quilos de mel, né, caixa por ano, em 2 colheitas. A expectativa para a próxima safra é de 200 toneladas de mel, ficando o mesmo patamar produtivo da última safra. O quilo de mel está sendo comercializado a R$ 12,00 no atacado e R$ 20,00 no varejo. Então aí fica o alerta para quem trabalha nessa área para ter os cuidados necessários para que não venha diminuir essa produção e essa renda continue sendo alta para as famílias que trabalham, né, com a apicultura. Mais de 800 famílias realmente necessitando desse trabalho, então é importante que estejam atentas também nessa época do inverno, como a Thay bem mencionou, em relação aos cuidados com a apicultura. Quem comenta aqui é a Marinês Rigotti Macia, ela manda bom dia sempre, parabéns pelo jornalismo, ótimas informações, obrigado pela sua participação. Ela que também diz, Thay, ótimas informações sobre as abelhas, adoro mel. Obrigado pela sua participação. Também quem está mandando bom dia é a Glaucia da Costa e a Sandra Martins também está mandando o recado. Quem chega por aqui é Dione Alberice. Obrigado também a vocês, todos que estão nos acompanhando. Temos mais informações, Dani? Trazemos informação agora voltada à política, né? Porque ano que vem a gente já tem eleição presidencial e também para os governos aqui dos estados do Brasil. As primeiras pesquisas já estão, né, sendo realizadas e apontam um cenário que a gente vai trazer para vocês em 4 candidatos em específico, 5, perdão. Lula aponta na pesquisa com o primeiro colocado na questão do primeiro turno com 49%, Bolsonaro com 23%, Ciro 7%, Dória 5% e Mandetta, o ex-ministro da Saúde, com 3%. Todas essas pesquisas voltadas à questão do primeiro turno. A pesquisa feita pelo IPEC, divulgada na madrugada desta sexta-feira, mostra esses percentuais para a eleição presidencial de 2022, levando em consideração os 5 primeiros candidatos que já foram, então, já se lançaram como uma pré-candidatura, mesmo que ainda não seja oficializada, né? O levantamento dessa pesquisa foi feito entre o dia 17 e 21 de junho e ouviu 202 pessoas em 141 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2% para mais ou para menos. Então, né, pessoal, a gente já vê que, né, nesses meses aqui que a gente já está antecedendo ali outubro, a gente já está vendo um bom movimento relacionado às pesquisas eleitorais para 2022, porque é uma expectativa muito grande de quem vai ser o novo presidente da República brasileira. Não somente por a crise econômica que a gente vem sofrendo nesses últimos 2 anos, mas também sobre a crise política, né? Hoje a gente está vivendo aí a CPI da Covid-19, em que vários senadores, vários deputados já foram ouvidos, tanto também quanto o próprio governo federal, representado por alguns dos seus comandantes, né? Então a gente vê que o pessoal já está fazendo essas pesquisas para saber como vai se comportar o cenário para o próximo ano de 2022, né? Se a gente vai ter um novo presidente ou reeleição. Ou reeleição. Muito bem. A Marinês continua comentando. Olha, ela gostou da reportagem das abelhas. Ela disse: as abelhas
tem uma função muito significativa. Obrigado pela sua participação. É sempre importante vocês estarem interagindo aqui conosco e a gente fazer de forma democrática um programa. E lembrando também, Marinês, né, que está nos acompanhando, essa informação completa, assim, com todos os detalhes e dicas, tem aqui no nosso site. Então, depois, se tu quiser dar uma olhadinha, dar uma lida, né, eu falei as principais informações, mas no nosso site a informação ela está toda completa ali, você pode ler, que são informações assim estudadas, né, pelo engenheiro lá da Emater, informações confiáveis, né, você pode ficar bem informado aqui com a gente. Tá joia. Quem também está participando é Fabiano Cleusagatti e vamos agora falar da vacinação, Tayane do Carmo, porque a gente tem nesta sexta-feira a segunda dose. Isso, exatamente. Então, de acordo com a Prefeitura, né, que divulga por meio da Secretaria de Saúde, nesta sexta-feira, então, será aplicada a segunda dose da Coronavac. Né? Ainda deu uma pausa agora em relação à aplicação da primeira dose, devido ao quantitativo de doses que o município tem. Então, hoje, somente para quem vai fazer a segunda dose da Coronavac, que tem agendado ali na sua carteirinha, né? O local de vacinação é o mesmo, lá na Central de Vacinação, Rua Júlio Trombini, 634, bairro Três Vendas, antiga Fundação Cotrel. A gente já avisa de manhã, né? Agora são 9 horas, para você se preparar, porque a vacinação ocorre até as 2 da tarde. Então, a gente te avisa agora, daí você já prepara a documentação necessária, leva o comprovante de residência, o CPF, identidade, cartão do SUS e também a carteira de vacinação. E lembrando, né, pessoal, que é de segunda a sábado, né? Então, de repente, você não conseguiu e hoje, né, a vacinação ocorre de segunda a sábado e não precisa agendar, né? Meio-dia também você pode ir, né? Não fecha ao meio-dia. Então, ali realmente tem um período para você conseguir lá fazer a vacina para completar a imunização e ficar realmente protegido. A gente está falando em relação à vacina, em relação à pandemia como um todo, e tem muitas pessoas que estão nos acompanhando que talvez já chegaram a essa determinada idade e que talvez tenha alguém da família, ou sejam essas mesmas, que consomem bebida alcoólica. Então, veja só que interessante isso, o consumo de álcool, terceira idade, pandemia, essa associação tem trazido riscos à saúde de uma parcela importante da população. Por causa das medidas de distanciamento social, as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa e, portanto, mais afastadas da sua rede de amigos e contatos. Isso pode ser ainda mais penoso para algumas pessoas mais velhas que já viviam sozinhas, por serem viúvas ou separadas, enfim. Com a pandemia, muitas dessas pessoas ficaram ainda mais sozinhas, o que pode ter agravado também as questões de saúde mental, como estresse, a ansiedade e a depressão. E a gente sabe que os sintomas dessas condições podem levar muita gente também ao aumento do consumo de bebidas alcoólicas. Então, se o consumo abusivo de álcool em frequência ou em quantidade é complicado em qualquer faixa etária, os prejuízos podem ser ainda mais significativos para os mais velhos. Então, à medida em que a gente envelhece, o nosso organismo funciona de maneira diferente. Tá? Alguns indivíduos podem ter as funções dos rins ou fígado prejudicadas, né? Por exemplo, podendo haver maior dificuldade em metabolizar ou eliminar o álcool do organismo. Além disso, há um risco maior de desidratação. Então, está aí a informação para você. Sempre tudo levando de forma moderada, né? Assim como a gente tem também em relação ao trânsito, se a gente ir logo uma disparada com um veículo e acelerar assim, enlouquecidamente, a gente vai causar, obviamente, um prejuízo, talvez não físico a gente, mas ao veículo. Então, a mesma forma em relação às bebidas e nesse momento de pandemia ainda mais, tem que ficar atento a isso. Exatamente. Agora falando de agricultura, nós temos a informação aqui do G1, e que até, inclusive, foi capa do nosso jornal ontem, né? Teve uma matéria do repórter Igor Miller, falando em relação ao trigo aqui da nossa região. E a informação que a gente tem a nível de Rio Grande do Sul é que o trigo ele pode ter a maior área plantada nos últimos 7 anos aqui no nosso estado. A expectativa é de que a safra seja 40% maior do que o ano anterior, né? A informação que nós temos é que
que o plantio do trigo ele começou no Rio Grande do Sul. Os agricultores eles estão otimistas com a safra, que deve ter a maior área cultivada nos últimos 7 anos, olha só, com mais de 1 milhão de hectares, 20% a mais do que no ano passado. Entre as razões para os agricultores estarem mais interessados nessa produção estão os materiais de maior resistência a doenças, com maior qualidade industrial e também um ótimo potencial produtivo, acarretando em maior liquidez e lucro para a propriedade, né? É o que explica o engenheiro agrônomo, né, da Biotrigo Genética, o Felipe Carlotto. A previsão é de que o estado colha 3,3 mil toneladas ou sacas do grão, um aumento de mais de 40% em relação à safra passada. Realmente, ontem também a gente teve essa informação aqui a nível de região, né? Essa informação é a nível de estado, né? Realmente a expectativa é muito grande para o plantio do trigo neste ano. E se você quiser, você pode acompanhar no nosso site, que a gente tem informação a nível aqui da nossa região, né? Do Alto Uruguai, que é importante também para os produtores ficarem bem informados, né? De como vai ser essa safra neste ano. Muito bem, tá? E agora, antes de finalizar o Café Bom Dia, nessa sexta-feira, a gente traz ainda uma informação sobre a região, lá da cidade de Marcelino Ramos, porque ontem foi lançado o vídeo institucional dos pontos turísticos da temporada de inverno 2021. A gente traz agora na telinha do Café Bom Dia o vídeo contando um pouco, então, sobre os pontos turísticos de Marcelino Ramos. Curta temporada de inverno 2021 em Marcelino Ramos. Cruze pela ponte rodoferroviária a bordo de um trem Maria Fumaça num passeio inesquecível. Conheça a histórica e restaurada estação ferroviária. Visite o Parque Natural Teixeira Soares. Se conecte com a natureza. No alto da montanha, alimente sua fé no santuário de Nossa Senhora da Salete. E é claro, relaxe, se divirta mergulhando ou tomando um banho num paraíso de águas termais. As Termas de Marcelino Ramos. Muito bem, então vocês conferiram um pouco dos pontos turísticos de Marcelino Ramos, né, que é aqui do ladinho de Erechim, um dos lugares mais bonitos aqui do nosso Alto Uruguai Gaúcho, que além de contar também com piscinas de água termais, né, também conta com uma vasta, né, uma cidade que tem pontos turísticos voltados a áreas de lazer e também com muita natureza, né, pessoal, que vocês podem conferir. Cidade muito linda mesmo. Muito Verdade. bonita, vocês podem conferir lá os vários pontos turísticos da cidade, né, que é aqui do nosso Alto Uruguai Gaúcho, da nossa região, para a gente também valorizar os nossos pontos turísticos. Com certeza. Exatamente. Roseli Darcy Oliveira comenta: bom dia a toda a equipe e bom fim de semana a todos e muito obrigado pelas informações. Vocês são 10. Obrigado pela sua participação também. Quem está nos curtindo é a Vanusa Lúcia. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando. Vamos ver o tempo através da janela aqui do prédio do Jornal Bom Dia, localizado no centro de Erechim. Está aí a temperatura por volta de 13 graus. Tayane do Carmo, a moça do tempo, claro, vai trazer as notícias. Em relação ao fim de semana, Thay, a gente tinha a previsão aí de temporal para a data de ontem e agora para o fim de semana, como que vai ser? Olha só, de acordo com a Somar Meteorologia, hoje, sexta-feira, a previsão é de sol alternado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas, mas não chove muito aqui em Erechim. Temos a previsão aqui de 8 milímetros, a temperatura também não sobe tanto, né? A máxima não está tão frio também. Hoje mínima de 8 graus, máxima de 18, pode chover cerca de 8 milímetros. Já para o sábado, nós temos que pode chover um pouco mais, amanhã, né? 16 milímetros, pode ter trovoadas amanhã também. E no domingo, a gente tem a previsão de mais chuva, cerca de 32 milímetros aqui para a nossa região. No domingo, a previsão é de tempo chuvoso com possíveis trovoadas. Então, olha só, a chuva vai aumentando ao longo desta sexta, sábado e domingo. A gente segue acompanhando e também vamos colocar a previsão do tempo aí para você conferir como fica, né, nessa sexta, sábado e domingo. Tá joia, então me despeço por aqui, agradecendo a participação de vocês e por último, mas não menos importante, quero desejar um feliz aniversário
ao coordenador geral de jornalismo do Jornal e TV Bom Dia, Rodrigo Finardi, que está aniversariando na data de hoje. Então, muitas felicidades aí, parabéns, que a gente tenha uma longa trajetória ainda de vida contigo. Exatamente, também quero deixar aqui os parabéns ao nosso coordenador geral, né? Parabéns, muitos anos de vida e realmente que a gente siga aí acompanhando as notícias, aprendendo junto cada dia mais e mais. E já quero aproveitar então aqui fazer a minha despedida, né? Você de casa, obrigada pela sua companhia, pela sua atenção, a sua audiência. Natan também muito obrigada, Dani muito obrigada. Bom fim de semana. E nos vemos aí, né, na segunda-feira com mais Café Bom Dia, mais informações a nível aqui de Erechim, região e também a nível nacional, né, Dani? Isso mesmo, deixando também, estendendo o meu abraço ao Rodrigo Finardi, que é uma das figuras tanto aqui do Jornal Bom Dia, quanto também para a cidade de extrema significância, né? Voltado às questões políticas da nossa cidade. Um abraço, Rodrigo, a gente aprende sempre, né? Tendo a convivência com ele aqui no Jornal e na TV. E para vocês também, a gente já deseja um ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira. Você pode ouvir novamente o Café Bom Dia diretamente da Rádio do Jornal, que é o www.radiobomdia.com ou no nosso site, www.jornalbomdia.com.br. Nós nos encontramos novamente na segunda-feira e até lá, um ótimo final de semana. Beijos!